Olá, meus irmãos, em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos nessa tarde, café com Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por mais um dia de vida. Estar na presença desse Deus tão tremendo, desse Deus criador. Louvado seja o nome do Senhor. Graças eu dou a esse Deus por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer. Nessa tarde, nesse café com Jesus. Aleluia. Café com Jesus. Nós vamos falar hoje de um tema muito delicado. E o tema dessa tarde foi: pode os mortos conversar com os vivos? Segundo as Escrituras. Então eu sei que é um tema, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é um tema muito delicado, tá? Mas segundo a palavra de Deus, nós vamos abrir a palavra de Deus. A Bíblia nos revela em Atos 17, versículo 11, que o povo de Bereia, ele era um povo sábio. Ele todo dia ele examinava as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Porque nós temos que tomar cuidado, irmão, que o diabo, nosso adversário, que ele veio para matar, roubar e destruir, segundo o que Jesus falou em João no capítulo 8, 44, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas Jesus nos ensina na sua santa e poderosa palavra, no livro de João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 5,39, examina as Escrituras, porque estudai nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Apocalipse 1,3 deixa uma palavra muito gloriosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que lê, lê a Bíblia, oh glória. Beline, lê a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Isaías diz no capítulo 34, 16, buscai no livro do Senhor e lede. Josué 1, versículo 8 diz: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Louvado, porque Jesus deixou bem claro em Mateus 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que pensam assim: não, mas eu vou fazer uma tatuagem aqui, escrito: o Senhor é meu pastor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou como um jogador de bola muito famoso fez aqui, tudo posso. Não, irmão, o apóstolo Paulo diz, Romanos 10, versículo 8, que a palavra de Deus, ela não tem que estar escrita aqui por fora, não. Ela tem que estar no coração e na tua boca. Oh, glória a Deus! Olha que o apóstolo Paulo diz, Romanos 10, versículo 8, a palavra de Deus tem que estar na tua boca e no teu coração. Por quê? O próprio Jesus diz, Lucas 6, 45, o que o coração está cheio, a boca fala. Muitas vezes eu estou marcando aqui por fora, mas não está aqui dentro. Aleluia. Então nessa palavra dessa tarde, nós vamos falar de um assunto que, para entrar no teu coração, para você entender o que é que muitas pessoas hoje estão sendo enganadas por falta de conhecimento da palavra. Falta de ler, falta de examinar as Escrituras Sagradas. Então, lê a Bíblia. Foi a primeira palavra que Deus me deu. A primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida, uma Bíblia de São Paulina que eu ganhei da minha cunhada. Quando eu li, eu escutei uma voz na minha sala dizendo: lê a Bíblia. Então eu coloquei esse slogan hoje, mandei fazer um slogan: lê a Bíblia. Quero pregar muitas vezes nas praças e vou levar essa camiseta. Quero evangelizar dizendo: lê a Bíblia. Mas para o texto de hoje eu quero pegar, se você quiser me acompanhar, Luiz, louvado seja o nome do Senhor, a Sandra Oliveira, Deus abençoe
a tua vida, meu irmão. Você é uma mulher, uma bênção na nossa vida, como diz o pastor Orlando Silva. Louvado seja o nome do Senhor, homem de Deus. Marquei no Face aí, eu vi ele pregar. Eu era novinho, convertido ainda, tinha aceitado Jesus 3 meses. A Marcinda era novinha ainda, novinha convertida. E eu fui em São Miguel Paulista, na Pira do Reis, na Pira do Rio, e eu vi o missionário Manuel de Melo pregar, e o pastor Orlando Silva foi que orou e passou o microfone para ele. E depois de quase 30 anos no Tabernáculo do Brasil para Cristo, pastor Arnaldo, glória a Deus, meu amigo, como ele diz, meu considerado, aleluia. Um abraço, pastor Arnaldo, sua esposa, os irmãos jovens do Tabernáculo do Brasil para Cristo, que tem recebido, louvado seja Deus, irmão Orlando, a sua família com muito amor, como diz lá a mulher lá que diz, esse homem que passa é um homem de Deus. Então o Tabernáculo tem me recebido com muito amor, muito carinho. Deus abençoe esses irmãos, a Sandra, seu esposo, Sandra, manda um abraço para ele, a Cilei Castro, louvado seja o nome do Senhor. Enfim, todos que estão nos assistindo, manda um ok aí, manda um coraçãozinho aí, dizendo, tô aqui, tô ligado, amém? Louvado, quero mandar um abraço para o meu amado primo Edivaldo de Deus, São José dos Campos, oh glória, está nos assistindo. Você vê como é que as coisas, irmão, a palavra de Deus, ela é como um vento, ela sopra. E hoje eu recebi aí o meu primo, no meu zap, ele disse para mim assim, olha, adicione uma prima de Santos, lá de Santos, ela quer também adicionar, quer ter você como no Facebook como amigo. Eu disse para ela, então adiciona aí o evangelista Orlando Ribeiro aí, para ela falou que ela assistiu essas mensagens toda tarde nesse Café com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão mandando aí um positivo aí, Deus abençoe, amém, um coraçãozinho aí, glória seja dado ao teu nome. Seja dado o nome do nosso mestre. Vamos lá. A Bíblia diz no capítulo 28 de Samuel, primeira carta, 28, versículo 3, e já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramã. E era a sua cidade, e Saul tinha banido, expulso os adivinhos, os cantadores e os feiticeiros da terra de Israel. E ajuntaram-se os filisteus, aleluia, e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Nota essa palavra já nessa leitura, no versículo 5, guarda bem essa palavra. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, oh glória. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor Deus não lhe respondeu, nem por sonho, nem por nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me aí uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou, vestiu outro vestido, e foi a ele, e com ele 2 homens, de noite, e vieram a mulher. E disse, peço que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher diz, eis que tu sabes que Saul tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, os feiticeiros. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer mal, para me matar ou fazer mal? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, viva o Senhor, que nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá por isso. A mulher então disse, a quem farei subir? E disse ele,
faze-me subir a Samuel, o profeta do Senhor, que já está morto há muito tempo. Amado, louvado seja o nome do Senhor. Saul, ele foi ungido a rei de Israel, segundo a palavra de Deus, porque o povo, lá no capítulo 3, porque o povo, irmão, era um povo idólatra. Eles disseram para Samuel, que era profeta, que era juiz. Deus usava Samuel, sempre falava para o povo sobre batalhas. Mas o povo viu que Samuel já estava velho e disse para Samuel: Samuel, você já está de idade, já está velho, e os teus filhos não andam como anda tu. Dá-nos para mim, dá-nos para nós, para mim, um rei. Dá-nos rei. Um rei, como todos os reis dos inimigos, dos pagãos, dos filisteus, dos amorreus. Toda peleja vai um rei no cavalo na frente para a peleja. Dá-nos rei, para que também possa pelejar conosco e ir na peleja. E essa palavra, irmão, diz a palavra de Deus que deixou Samuel tão triste, tão angustiado, porque Deus falava com o povo através do profeta Samuel. Aí Samuel se entristeceu e Deus, vendo a tristeza de Samuel, disse: Samuel, por que você está triste? Samuel, o povo não está te rejeitando, não. O povo está rejeitando a mim. É eu que eles estão rejeitando, Samuel. Samuel, se eles querem um rei, dá um rei. E na realidade, irmão, foi escolhido Saul como o primeiro rei de Israel, porque o povo queria um rei. Não era vontade de Deus, mas o povo queria um rei. Então Deus foi ungido a Saul como rei de Israel. Só que Saul, irmão, louvado seja o nome do Senhor, ele nunca se preocupou com as coisas de Deus. Ele nunca se preocupou com a arca do Senhor. Ele nunca se preocupou, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele assumiu o reinado como rei de Israel, ele nunca se preocupou com a arca da aliança, louvado seja o nome do Senhor, com a arca do concerto. E a Bíblia disse aqui, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, tantos dias que passaram e chegaram a 20 anos. Saul nunca se preocupou com as coisas de Deus. A arca do Senhor ficou em Quiriate-Jearim. Ele nunca se preocupou, vamos trazer a arca, vamos buscar a arca, vamos fazer um palácio para Deus. Não, ele nunca se preocupou. Saul é o tipo de pessoas, depois tem muitos crentes, que ele não se preocupa com as coisas de Deus. Ele não leva as coisas de Deus a sério. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui que ele não se preocupava com as coisas de Deus. Mas aí nesse texto que nós lemos, irmão, Saul já estava naquela situação que desobedeceu a Deus, que deixou o espírito dos ciúmes entrar no coração dele, quis matar Davi por inveja. E a Bíblia nos revela isso aqui, que quando Saul e Davi, ele veio de uma batalha contra os filisteus, está no capítulo 18 de 1 Samuel, a Bíblia diz que, voltando Saul e Davi, o exército de Israel, vitorioso da batalha contra os filisteus, as mulheres de Israel, ela dançava, bailava, dizendo: Saul matou milhares. Saul matou milhares, dançando, bailando. Imagina o orgulho de Saul, aquele povo dançando, recebendo o rei, recebendo o soldado vitorioso da batalha, e as mulheres dançando. Saul matou 10, Saul matou 10 mil, Saul matou 10 mil, dançando, bailando. Imagina o orgulho de Saul, mas quando elas mudaram o cântico, mas dizendo assim: mas Davi matou 10 milhares. Olha, e sucedeu que, vindo eles, quando Davi voltava a ferir os filisteus, as mulheres todas da cidade de Israel
saíram ao encontro de Saul, clamando, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música, e as mulheres tangendo-se respondiam um para as outras e dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou, aleluia, muito aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a 1000 somente a mim? Na verdade, que lhe falta senão o meu reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Deixa eu te explicar. Da parte de Deus, não que lá no céu tem espírito maligno, não. É um espírito da parte de Deus que Deus deu permissão para que o espírito maligno se apoderasse de Saul. Da parte de Deus, tem uma permissão de Deus. Olha que diz aqui: da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: escravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com Davi e tinha retirado de Saul. Veja, irmão, como o ciúmes é terrível. A Bíblia diz: quem pode parar diante dos ciúmes? O ciúme destrói casamento, o ciúme destrói noivado, o ciúme destrói relação, o ciúme destrói ministério. Quantas pessoas com ciúmes? A Bíblia nos revela lá em Ezequiel 8 que o espírito de ciúmes estava dentro do templo. Quantos espíritos de ciúmes dentro do templo? Porque o irmão toca, porque o outro canta, porque o outro faz isso. Quantas das vezes, irmão, o espírito de ciúmes é dentro da casa do Senhor? Saul aqui estava com o espírito dos ciúmes, porque simplesmente Davi estava inocente. As mulheres que cantaram, Saul matou 10 milhares, mas Davi milhares, seus milhares, 1000 milhares. Então, o cântico das mulheres provocou um ciúmes no coração de Saul. E quantas vezes o ciúmes é provocado no coração do homem? Ah, fulano é uma benção. Olha, fulano é uma benção. Fulano é isso. É mesmo, irmão? Então, muitas vezes, o espírito dos ciúmes é terrível. Então, a Bíblia diz lá que Saul, Deus já tinha retirado de Saul. E o texto que nós lemos aqui, que vieram agora os filisteus para atacar Israel. E Saul, ele teve medo e ajuntou os filisteus e vieram a acampar em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Por que ele temeu, irmão? Porque ele já estava longe da presença de Deus. Ele estava afastado da presença de Deus. E quanto, irmão, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos revela para mim e para você, nós não devemos temer. Jesus deixou bem claro em Mateus 10, 28. Não temei aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei sim aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, que esse é Deus. A Bíblia diz, em Hebreus 13, versículo 6, o Senhor Deus está comigo, não temerei o que poderá me fazer o homem. Diz o Salmo que eu vou ler para você, 95, olha que palavra gloriosa, para você tomar posse nessa tarde da palavra de Deus ao seu coração. Salmo 90, diz assim, 91, versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é. Ele não fala foi ou será, viu, Patrícia?
Viu, Beline? Viu, Jennifer? Ele não fala foi ou será. Ele diz assim, o Senhor é plural, hoje, presente, hoje, a tua habitação. O Senhor não vai ser e nem será. É hoje, ele é a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Saul temeu, irmão. Ele não confiou, que ainda diz a Bíblia, ainda com exército se cerca em volta de mim, não temerei. Oh glória, não temerei. Mas a Bíblia diz que ele temeu e perguntou Saul ao Senhor. Quando ele temeu, ele foi procurar Deus. Ele foi procurar a resposta de Deus. Mas a palavra de Deus nos revela tremendamente nessa tarde. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por Tumim, e nem pelos profetas. Deus não respondeu. Porque Saul estava fora da presença de Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele temeu. Ele entristeceu. O coração temeu do exército inimigo. Mas quando ele foi buscar Deus, Deus não respondeu. Nem sonho, nem profeta, nem por Urim, nem por Tumim. Deus não respondeu. Há uma palavra. Eu vou ler para você em Provérbios, no capítulo 1. No versículo 28. Aqui achei. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrece o caminho e não preferia o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Saul não quis o conselho do Senhor. Saul agora fez coisas erradas, e agora quando ele foi buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus não responde nem por sonho, nem por Urim e nem por Tumim, porque Deus conhece o coração. Se Deus soubesse que aquele que estava buscando a Deus havia um coração quebrantado, como diz o Salmo 51, versículos 17, um coração quebrantado Deus não resiste. Um coração quebrantado, Deus não resiste. É que Saul, ele não buscou a Deus de coração, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabia o que estava no coração de Saul. Por isso que diz em Samuel, capítulo 16, Samuel, não fica ungindo Eliabe, não olha para a sua formosura, não olha para a sua estatura, para a sua beleza, porque eu, Senhor, eu não vejo como vê o homem só olha a aparência, eu olho o coração. Por isso que diz no Salmo 139, os últimos versículos, que diz assim: sonda, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece o meu pensamento, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque a Bíblia diz bem claro, em 2 Crônicas 7,14, Saul não fez isso. Saul estava buscando a Deus, clamando a Deus, querendo que Deus falasse com ele, mas era só de boca, como Jesus falou em Mateus 15, versículo 8. Esse povo clama a mim só de boca, o coração está bem longe de mim. Diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, então eu virei do céu, eu perdoarei seus pecados e sararei sua terra. É o prazer de Deus. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 9 que o Filho do Homem
Ele veio à terra para perdoar pecado. Ele veio para nos ouvir nossas orações. Como diz em Atos capítulo 10, o anjo disse para Cornélio: Cornélio, a tua oração estava em memória diante de Deus. Lá estava em memória. Deus tem prazer, irmão, de nos ouvir a nossa oração, de nos abençoar, nos perdoar, nos lavar. Louvado seja o nome do Senhor. O problema de Saul, irmão, que ele estava buscando a Deus só de boca, irmão. Mas para baixo você vai ver por que eu estou te falando isso. A Bíblia deixa bem claro aí, ó. Então, Deus não respondeu nem por sonho, nem por Urim, e nem pelos profetas. Deus calou para Saul. Por quê? Porque Deus sonda e conhece o coração. Sonda e conhece o coração. Olha que diz a Bíblia. Louvado. Então disse Saul aos seus criados. Olha aí, irmão. Por isso que Deus não falou. Porque Deus sabia o que estava no coração de Saul. Como Deus não falou, ele foi consultar uma feiticeira. Por isso que muitas pessoas estão buscando e não estão dando resposta de Deus, porque é coisas do seu bel prazer. Tá buscando a Deus seu bel prazer, como diz Tiago. Orai e não recebeis, porque não sabeis pedir. Saul estava pedindo aqui para que Deus falasse com ele, Deus falasse em sonho, em Urim, pelos profetas, mas Deus conhecia o coração. Como Deus não falou, o que ele fez? Então disse Saul aos seus criados: busca uma mulher que tem um espírito de feiticeira. Paulo diz que não tem comunhão entre as trevas e a luz. Não tem comunhão entre Deus e o diabo. Não tem comunhão, irmão, nenhuma. Paulo deixa bem claro, não tem comunhão entre as trevas e a luz. Está lá em 2 Coríntios 6, versículo 14. Você vê, ao mesmo tempo que está buscando a Deus, Deus não respondeu, agora está buscando o inimigo. Olha aqui. Então disse Saul aos seus criados: busca uma mulher que tem um espírito feiticeira, para que eu vá a ela e consulte. E seus criados disseram: eis que lá em Dor há uma mulher que tem um espírito de adivinho. Saul se disfarçou, vestiu de outro vestido, tirou as vestes de rei, tirou a coroa de rei, aleluia, foi com seus empregados, com 2 homens, de noite vieram a mulher e disse: louvado seja o nome do Senhor, peço que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher disse: eis que tu sabes que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, feiticeiros. Por que ele fez isso? Quando ele estava antes na presença, temendo, mas depois que ele abandonou a Deus, aí antes ele expulsou tudo, porque ele queria somente um Deus único e verdadeiro. Mas depois, irmão, olha que a Bíblia diz, a mulher dizendo aqui. Então a mulher disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que, pois, me arma um laço a minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor. Como que alguém pode jurar diante de Deus, estando afastado dos caminhos do Senhor, consultando uma feiticeira, consultando um adivinho, consultando um mágico, um astrólogo, uma cartomante? E como é que Deus pode ouvir? A Bíblia deixa bem claro, em João 9, versículo 31, Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Deus não responde por Saul, nem por sonho, nem por profeta, nem pelas placas, as pedras de Urim e Tumim. Agora ele vai consultar uma feiticeira. Ainda vai dizer para ela assim, ó. Então Saul lhe jurou, 28, versículo 10, pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sucederá a ti. Olha só que coisa terrível, irmão. A Bíblia fala bem claro. Lá no capítulo de Mateus, eu vou ler para você, depois eu volto para cá. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 34,
Olha que a Bíblia nos fala de exemplo para a minha vida e para a sua vida. Olha só, porque Saul disse, e jurou pelo Senhor. Mas olha que Jesus nos ensina. Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a vosso falar sim, sim, não, não, porque os que passam disso é de procedência maligna. Saul disse assim, eu juro. Não, Jesus deixou bem claro no livro de Mateus 5:34 e diante, a palavra do servo de Deus, a palavra do crente, a palavra da mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser sim, 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 não, não, eu fiz, eu não fiz, eu fiz, eu não fiz, louvado, porque Paulo diz, nada podemos contra a verdade, assim, a favor da verdade. Por isso, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito 2:8, ele diz que a linguagem do crente tem que ser sã e irrepreensível, para que o adversário vê e se confunda, e nenhum mal tem que dizer de nós. Então a palavra do céu de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Não, não fiz, aí eu fiz. Porque se você é realmente, mesmo eu te acusando de algo que você não fez, lembra, nós temos um advogado, 1 João capítulo 2:1, diante do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e diz na Bíblia do Salmo 7, que Deus é um juiz justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele jurou. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo, viva o Senhor, que nenhum mal te se dará por isso. A mulher então disse, a quem farei subir? E ele diz, faz-me subir dentre os mortos Samuel. Olha, irmão, é aí que vai chegar a polêmica. É aí que nós vamos entender, viu, Beline, Jefferson, Leandro, Lourdes? É aí que nós vamos chegar à luz da palavra de Deus, a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tem pessoa, por isso que eu gosto muito do Provérbios 4, versículo 18, diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo que tropeça. Mas a vereda, aleluia, dona Márcia, glória a Deus, minha amada, ok, positivo aí para você também, minha amada. Olha, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e mais a ser dia perfeito. Então vamos entender aqui, irmão, quem foi que subiu dentre os mortos? Quem foi que subiu dentre os mortos? A mulher então disse, a quem farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Como subir Samuel, irmão? Está morto há muito tempo. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Deus vela pela sua palavra, segundo Jeremias 1, versículo 6. Está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo, eu vou ler para você, Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9. Olha só a palavra que eu vou ler aqui, em Deuteronômio 18, no versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderá o costume daquele povo. Entre ti não achará que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem astrólogo, nem feiticeiro, nem cantador de encantamento, nem que consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação perante ao Senhor. Olha o que ele diz aqui. E por essa abominação, consultar adivinho, astrólogo, feiticeiro. Tem pessoas que você vai perguntar para ele, ele falou, o que você é, irmão? Eu sou, que signo você é? Eu sou, meu signo é esse, meu signo é, irmão.
signo, segundo a palavra de Isaías 47, depois você lê aí que 47, versículo 12, 13 e 15, é feitiçaria. A Bíblia diz, ai daqueles que contemplam o astro, que contemplam as luas novas, para prognosticar o que vai acontecer contra ti. Ai dos astrólogos, a Bíblia diz, Isaías 47, 12 a 15. Olha que a Bíblia está aqui, não consulta astrólogo, feiticeiro, e não consulta os mortos. Por quê? Olha que ele fala aqui, ó, e por essa abominação, o Senhor teu Deus te lança fora diante dele. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Porque essa nação que há de possuir, houve adivinhadores, feiticeiro, astrólogo, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, veja que Saul faz aqui, me faz subir dentre os mortos. E ela pergunta, a pitonisa, ela pergunta, quem que eu vou fazer subir? Ele falou, faz subir-me Samuel. Quero que Samuel sobe dentre os mortos. Como que Samuel agora, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, minha irmã Daniela. Como que ia subir Samuel, se Deus tem uma palavra que diz, Eclesiastes no capítulo 9, no versículo 5, que eu vou ler para você, no livro de Eclesiastes 9, olha só que a Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco eles já têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Porque os vivos sabem que vão morrer. Eu sei que vou morrer, você sabe que um dia vai morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Olha que a Bíblia nos revela, vou ler para você, no livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 8 e 9, olha que Jó diz aqui, ó, louvado seja Deus. Os olhos que agora me veem, não me verão mais. Os olhos que agora me veem, não me verão mais. Mas os teus olhos estarão sobre mim, mas não sereis mais. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerão. Então, irmão, você vê que coisa tremenda a palavra de Deus. Aí, a mulher lhe disse, a quem farei subir? Disse ele, faz subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. É como se fosse o espírito maligno, o espírito de adivinho, o espírito mentiroso, se passando como Samuel, entrou nela e ela começou como se incorporou, ela gritou. Gritou em alta voz. Quer ver? Eu vou voltar, gritou em alta voz. Nesse versículo, no versículo 12, eu vou ler em Isaías, no capítulo 8, para você ver que coisa interessante. Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, quer ver? 8, 19. Quando vos disserem, consultai o que tem o espírito familiares e os adivinhos, que chiureia e murmura entre os dentes. O que essa mulher gritou? O demônio começou a gritar. Chirear significa soltar as vozes inarticuladas. Ela gritou e começou a soltar uma voz inarticuladas. Por isso que ela vendo Samuel, ela gritou, porque o espírito maligno incorporou nela. Quer ver? E olha que a Bíblia diz, que chiria e murmura
entre os dentes. Ó, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, então vai se interrogar os mortos? É uma pergunta. Você vai, os vivos, chamar os mortos lá do além? A lei e esse testemunho, a palavra. Se eles não falarem segundo essa verdade, nunca verão o dia, a alva. Por isso, irmão, ela deu um grito. Foi como aconteceu quando Jesus chegou na sinagoga. Olha só, a mesma coisa que a mulher fez, gritou, chiliou, começou a falar palavras gritando. Olha só o que aconteceu quando Jesus chega numa sinagoga no capítulo de Marcos 1, versículo 23. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo, olha aí, exclamou dizendo, está chileando, está gritando. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-los? Bem sei que és o santo de Deus? E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te, sai dele, demônio, fica quieto. Então o espírito imundo, convulsionando, babando, gritando, reclamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena ao espírito e ele lhe obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que aqui, irmão, no versículo 12, vendo pois a mulher, Samuel gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tem enganado? Como aquele demônio lá falou para Jesus, Marcos 1, 23, por que me veio perturbar antes da hora? Eu sei quem é você. Você é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela aqui também incorporada com aquele demônio de adivinho. Porque eu vou te provar agora. Olha, vendo pois a mulher, a Samuel gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul dizendo, por que me tem enganado? Era um demônio. Pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse, não temas, porém, que é que vê? Veja que Saul não está vendo nada. Quem está vendo é ela, a pitonisa, que voltou dos mortos para enganar Saul, para dizer que era um espírito de Samuel. Eu vou parar aqui, vou lá em 2 Coríntios 11, versículo 14, que o apóstolo Paulo também vai ensinar isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. E depois eu vou em Marcos 16, você vê que era um espírito de adivinho que incorporou nessa mulher e estava enganando Saul. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que a Bíblia nos revela, glória seja, 16, versículo 16. E aconteceu, Atos 16, versículo 16. Sandro, um abraço para você. Rodinei, que Deus abençoe. Daniela, que Deus te abençoe, minha querida. Ó positivo, o coraçãozinho está subindo. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. E essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, este homem que anuncia o caminho da salvação, são servo do Deus Altíssimo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Irmão, até o diabo, até os demônios, ele sabe que essa palavra é o caminho da salvação. Glória a Deus. Até o diabo sabe que esta palavra, esse evangelho que está sendo pregado nessa tarde no teu coração, é a salvação para a tua alma,
É salvação para tua família. É salvação para te dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que o próprio demônio, que o Espírito adivinho disse: esses homens que anunciam o caminho da salvação. O demônio sabe, Satanás sabe, irmão, que esse caminho aqui, a palavra de Deus, é boas novas. É ela que transforma, ela que muda. A primeira mensagem que Jesus pregou, irmão, louvado seja o nome do Senhor, após a morte de João o Batista, que foi degolado e trouxeram a cabeça dele numa bandeja, está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 14, após João Batista ser morto, os discípulos pegaram o corpo dele para sepultar, Jesus começou o ministério, porque João Batista diz: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, eu sou aquele que vim preparar, louvado o noivo, para receber a sua noiva, a igreja. Você é a igreja do Senhor, Sandro. Patrícia, você é a igreja do Senhor. Rafael, você é a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você é a igreja. E foi a primeira mensagem que Jesus pregou após a morte de João Batista. Batista é um apelido, porque o nome dele certo é João, mas como ele batizava, colocaram o apelido de Batista. João Batista, por causa que ele batizava. Após a morte de João Batista, Jesus clamou dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Olha, e seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Oh glória, vou repetir mais uma vez, para inculcar na tua alma, no teu coração, para que possa ir bater no teu ouvido e descer no teu coração essa palavra. Até Satanás sabe, como Jesus falou: pode passar o céu e a terra, a minha palavra ela não passa, porque essa palavra é a palavra de salvação, essa palavra é a palavra de boas novas. Jesus disse que nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço de Jacó, João capítulo 4, quem tomar desta água, quem tomar dessa água, volta a ter sede. Mas quem tomar da minha água, que é a palavra, nunca mais terá sede, porque essa palavra que o próprio Satanás falou, anuncia o caminho da salvação. Essa palavra que é o caminho da salvação, ela jorra, ela brota para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus falou, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus clamou a sua voz dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as escrituras, rio de água viva fluirão de dentro para fora, a saber, o Espírito Santo, que aquele que crê nessa palavra, que essa palavra de salvação, que essa palavra de mudança, que essa palavra de vida eterna, ela te flua o Espírito Santo na tua alma, no teu coração, e a partir de agora, você vai ser casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, te mando que sai dela. E na mesma hora, o demônio saiu. Então, irmão, o que está manifestando lá na pitonisa, na feiticeira, não é o espírito, a alma de Samuel que está vindo para conversar como médium, para conversar com Saul. Não, irmão. O que está vindo lá, como nós lemos aí, era uma espiga de vinho. E quando Paulo fala aqui em 2 Coríntios 11, versículo 14, que ele diz assim, ó, olha, 11:14, louvado seja o nome do Senhor. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O que está aqui nesse capítulo 28, para nós encerrar essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. O que está se manifestando aqui, veja só que eu vou provar para você que não é Samuel que está vindo entre os mortos. O maior erro de Allan Kardec
foi pegar essa palavra e no Evangelho de Allan Kardec, eles colocam que tem comunicação com os mortos, com alguns parentes que já morreu, por causa dessa palavra aqui. Ele fala que Saul conversou com Samuel. Então, houve essa tese, essa doutrina, segundo o Espiritismo. Você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar por que eles creem na comunicação com os mortos, baseado nesse versículo que Allan Kardec, ele pegou. Mas veja, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. É aí que saem as heresias. É aí que sai a mentira do diabo. Eu vou provar para você, depois eu volto aqui. Lá no capítulo 3 de Pedro, olha o que o apóstolo Pedro diz, como muitas pessoas torcem a palavra de Deus. Olha 2 Pedro 3, versículo 15. Louvado seja o nome, Edivaldo, que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Rodinei, olha que diz a palavra, irmão. Então a pessoa pega um texto da palavra de Deus e torce a palavra de Deus. Olha, e tem por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, falando disso em todas as suas cartas, entre os quais há ponto difícil de entender, o que os indoutos inconstantemente torce, igualmente as outras escrituras, como foi torcido no livro Samuel, lá no capítulo 11, achando que era Samuel que estava conversando com Saul, e fez uma tese, uma doutrina, que se pode comunicar com os mortos, porque Saul conversou com Samuel, que é uma mentira. Falando disso, com todas as suas epístolas, entre os quais há ponto difícil de entender, que os indoutos inconstantemente torce, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Por quê, irmão? A palavra pecado significa transgredir o mandamento de Deus. Deus disse, não consulte os mortos, porque os mortos estão entregues ao esquecimento. Quem vai subir é um espírito adivinho, é um demônio que vai se enganar, se passar de anjo de luz para te enganar. E quando você está consultando os mortos, automaticamente você está transgredindo a palavra de Deus. E por essa transgressão, Deus não pode fazer nada por você, porque nós temos um acusador, segundo Apocalipse 12, versículo 4, 12, lá para o 10, o 11, que diante de Deus, ele nos condena dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou bem claro, olha Romário, louvado Rodinei, Lud, Jesus deixou bem claro, lá no Evangelho de João 12, 47, eu vim a esse mundo, não para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Quem não me recebe a mim e as minhas palavras, já tem o que um julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta julgará o homem no último dia. Deus deixou bem claro, não consulte os mortos, porque não é mortos que estão vindo do além para conversar com você, simplesmente é um espírito um espírito de adivinho, um espírito da pitonisa que invocou os mortos para enganar. Vou te provar agora. E o rei disse, não temas, porém o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo, olha aí, versículo 13, a chave de tudo, deuses subindo da terra. Ô irmão, oh minha querida, olha meu irmão, se fosse Samuel que estava subindo, não era deuses no plural, viu Maria de Lourdes, viu Rodinei? Não era, Patrícia, não era. Olha que diz a palavra aqui, 28:13. E o rei lhe disse, não temas, porém o que vê? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E disse, como é a figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Olha, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Note essa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entendendo Saul que era Samuel. Saul não viu nada. Saul apenas viu, estava crendo que a mulher pitonisa, o espírito adivinho, estava enganando ele. Porque vejo deuses subindo da terra. Olha que a palavra de Deus nos ensina. Para nós encerrar essa palavra, em Provérbios 15, no versículo 24, olha que a palavra de Deus nos ensina. 15 e 24. Para o entendido,
O caminho do céu é para cima. Para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Veja, a mulher, o que a mulher falou? Depois você lê na sua Bíblia aí, Samuel 28, versículo 13. E o rei disse, não temas, porém que o que vês? A mulher disse, vejo deuses subindo da terra. Não, irmão. Para o caminho da vida é para cima. Para o caminho do inferno é para baixo. Eu vejo deuses subindo, homem, como se fosse subindo. Eu vejo deuses que sobem da terra. Quem estava subindo era demônio que estava subindo, e um deles se passou como um Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. E aí depois você pode ler na sua casa o que vai acontecer, que o próprio Espírito diz para Saul, hoje você e seus filhos estarás comigo. Como? Saul está desviado. Saul se matou. Quer ver? 1 Crônica no capítulo 10. 1 Crônica no capítulo 10. Eu vou encerrar com essa palavra. 10. Que eu estarei pregando hoje em São Miguel Paulista, na Assembleia de Deus, acho que Vila Mical. Pastor Cléber. Aleluia. Pastor lá Antônio. Glória a Deus. Estarei lá ministrando essa tarde a palavra do Senhor Jesus. A primeira campanha, ali na Vila Mar, em frente à Nitoquímica, por ali. Depois está aí no Face, aí, onde nós estaremos ministrando. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, como quem transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, qual não havia guardado, e também porque buscou adivinho e feiticeira para o consultar. 1 Crônica 10, versículo 13. Deus, olha aqui, Deus afastou de Saul. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, como que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinho, feiticeira para consultar. Então, você pode ler depois na sua casa, 28, do 15 em diante, que a conversa vai chegar até o 25, você vai ver que o próprio demônio incorporado na mulher vai contar tudo que está acontecendo com Saul, como aquele próprio demônio lá na sinagoga de Marcos 1:34. Eu sei que tu é o Cristo de Deus, eu sei que tu é o Salvador do mundo. Jesus falou, fica quieto. E aqui esse próprio Espírito vai dizer para Saul, hoje mesmo, está aqui, tu e teus filhos vai estar comigo. Hoje mesmo, Saul estava afastado, Saul se matou, Saul consultou feiticeira. Então jamais, onde há luz e as trevas, jamais, irmão. Isso é palavra de Deus. Jamais, não há comunhão entre a luz e as trevas. Na realidade, Deus seja louvado. O que enganou Saul foi um espírito de adivinho. E o que tem enganado muitas pessoas hoje, achando que é o pai, a mãe, a avó, o filho, consultando médios, achando que é alguém que está vindo do além para conversar. Isso é uma mentira. Realmente, a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Que Deus abençoe. Deus vos guarde. Deus te abençoe, irmã Lourdes. Louvado Berline, grande amigo, louvado seja o nome do Senhor. Rodinei Ferreira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que estão sentindo aí, um positivo aí, glória a Deus, manda um positivo, um coração, e tenha uma tarde abençoada, uma tarde de paz, de gozo e de alegria, e que o Espírito Santo de Deus possa falar cada dia mais ao seu coração, pois nós não sermos enganados. Porque a Bíblia diz, por aumentar o pecado, o amor de muitos seria enganado. E a Bíblia diz, até os meus servos seriam enganados. Então toma cuidado, irmão. Começa a examinar essas escrituras, começa a ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Rodinei, lê a Bíblia. Patrícia Maria, lê a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lê a Bíblia. Esse é meu slogan. Lê a Bíblia. Lê
a Bíblia. E que Deus abençoe, Deus vos guarda, Deus vos proteja. Tenha uma tarde, uma noite abençoada. Ora para o irmão Orlando, estarei pregando em São Miguel Paulista, na Assembleia de Deus. Amanhã estarei no Aricanduva, glória a Deus também, pregando ali numa igreja, no evento de jovens. Jovem vai trazer muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. E é um ano, irmão, de regozijo. É um ano de Salmo 51, versículo 12, alegria da salvação, porque Cristo está voltando e a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós vamos partir para o Pai. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, como diz o nosso amado Orlando Silva e o pastor Arnaldo, a paz do Senhor Jesus.